27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são estimados cerca de 520 mil novos casos da doença somente neste ano. Por isso, a necessidade de debate e também divulgação para tentar diminuir esse número alarmante. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da FM Capital o Dr. Atala Mineage, ele que é oncologista pediátrico. Bom dia, doutor Atala. Nós temos muito o que comemorar nesse dia, referindo-se aí aos avanços da medicina nesta área? Bom dia, Marquinhos. Lógico, nós temos muito a comemorar. O câncer, principalmente o câncer infantil, há mais ou menos 50 anos, era sinônimo de morte. Quando você fala em câncer, logo todo mundo pensa que essa criança acaba morrendo. Hoje em dia, os avanços científicos conseguiram chegar para uma sobrevida de em torno de 70% em caso de câncer infanto-juvenil. Agora parece-me que a informação é o mais importante, não é? Ou seja, a informação ela pode salvar uma vida, né, com relação a essa doença que até pouco tempo, quando se falava, a primeira coisa que perguntava para o médico: doutor, tem quanto tempo de vida? Hoje já é diferente, não é, doutor? Exatamente, e justamente por isso, em 2008, a Lei número 11.650, datada de 4 de abril, instituiu o dia 23 de novembro como o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Dentro dos objetivos dessa data, foi essa promoção de debates e outros eventos sobre as políticas públicas, e também são vários eventos educativos que os profissionais de saúde fazem para divulgar essa doença e divulgar os sinais e sintomas precoces para a gente fazer diagnóstico o mais rapidamente possível e dar chance de cura para nossos pacientes. Doutor, na questão do câncer infantil, né? Qual é o de maior incidência na criança? São as leucemias. Em caso de câncer infanto-juvenil de 0 até 19 anos ou de 0 até 15 anos, a leucemia, o câncer mais comum nessa faixa etária. Depois da leucemia vem o tumor do sistema nervoso central. Por exemplo, no caso da leucemia, qual é o tratamento que oferece melhores resultados? Além do transplante da medula. Quando a gente fala em leucemia em crianças e adolescentes, o tratamento padrão de primeira linha é quimioterapia. Em alguns casos, aqueles casos que têm alguma alteração genética ou casos que não respondem à quimioterapia de primeira linha, são indicados transplante de medula óssea. Mas o tratamento de primeira linha é quimioterapia. Bem, com relação ao transplante de medula óssea, às vezes a pessoa não entende direito. Olha, tem um banco de medula, como é que funciona, como é que a pessoa pode fazer a doação. E aqui em Campo Grande já é feito esse transplante de medula óssea? Há quanto tempo é feito? E o sucesso dessa operação, como é que é, doutor? Então, ainda em Campo Grande nós não temos centro de transplante de medula óssea. Está em fase de estudo, está em fase de preparação, mas ainda não começamos a fazer transplante de medula óssea aqui em Campo Grande. Mas funciona da seguinte forma: tem banco de doadores de medula óssea, Banco Nacional de Doadores, e tem os receptores que são nossos pacientes. Então, quando a gente vê que o paciente não está indo bem com quimioterapia convencional, a gente faz alguns exames para ver a compatibilidade com algum doador disponível no Banco Nacional de Doadores de medula óssea. E achando esse doador, nossos pacientes, por enquanto, estão sendo encaminhados para outros estados, principalmente para o estado de São Paulo, para fazer o transplante de medula óssea. Estamos aguardando a liberação e finalização do centro de transplante de medula óssea no Hospital Regional, no CETOI, que é Centro de Tratamento Oncohematológico Infantil, no 8º andar lá no Hospital Regional. Isso... Será que podemos dizer que será uma realidade já em 2013? Eu acredito que sim. Talvez para final de 2013 a gente consiga fazer alguma coisa sobre o transplante, mas por enquanto ainda está em fase de implantação. Agora, doutora Atala, transplante de medula óssea, né? Doador de medula óssea, é um líquido? Como é que é feito para retirar isso do doador?
É um sangue de medula óssea que é retirado, o doador recebe uma dose de anestesia, então ele não vai sentir nada, feito punção de medula óssea e aspirado uma pequena quantidade de sangue de dentro da medula, feito o preparo dessa medula e aplicado no receptor, como se faz uma transfusão normal de uma bolsa de sangue após tomar uma quimioterapia bastante agressiva. Agora, doutor Atala, são muitos os tipos de câncer, né? Agora, existe um câncer somente que atinge os jovens, ou seja, de 0 a 19 anos, e que não atinge uma pessoa com mais idade? Existe esse tipo de câncer? Ou? Existe vários tipos de câncer que atende só crianças pequenas. E para a gente colocar alguns desses tipos de câncer, vamos colocar o retinoblastoma, que é o câncer ocular, que ele atende só crianças pequenas. Outro tipo de câncer também que atende crianças pequenas, um câncer bem agressivo que chama neuroblastoma. Então, sempre a gente coloca nos nossos eventos, para os colegas médicos, para a população também, que depende da idade, você tem alguns tipos mais comuns e outros tipos menos comuns de câncer, falando em crianças e adolescentes. Agora, doutor Atala, o diagnóstico precoce é a maneira mais fácil aí de cura? Agora, Marquinhos, você falou uma coisa muito fundamental, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é a pedra mais importante que a gente tem que resolver no diagnóstico de câncer infanto-juvenil. Antigamente era a quimioterapia e aí foi desenvolvendo várias drogas novas, depois veio as técnicas de transfusão de sangue, a antibiótico terapia, o tratamento de suporte, CTI, etc. E hoje o que vai realmente melhorar a chance de sobrevida em caso de câncer infanto-juvenil é o diagnóstico precoce. E isso depende de mim, depende de vocês, depende de todo mundo que está escutando nossa conversa, porque são várias aulas que a gente faz para pessoal da prefeitura, outros colegas também, sobre os sinais e sintomas precoces, para a gente tentar levar esse paciente para o centro especializado e começar o tratamento o mais rapidamente possível. Ou seja, com relação a você que está do outro lado aí e pensou, não, mas eu chego no posto de saúde, de repente, né, acho que é uma gripe ou algum outro problema, então vocês sempre têm uma conversa, uma reunião com esses médicos que atendem, que não são especialistas, mas que pode, né, fazer um diagnóstico, ou pelo menos, olha, eu acho que pode ser isso aqui, e aí encaminhar para quem realmente conhece, para fazer exames mais aprofundados, para que consiga mais rapidamente, né, o diagnóstico, que é o diagnóstico precoce, que é mais fácil aí para a cura. Agora, doutor, e com relação a essas crianças que hoje nós temos aí, que são atendidas aqui, é um número muito elevado? Sim, um número muito elevado. Estima-se que 9 mil novos casos de câncer infanto-juvenil no Brasil por ano, né? Em Campo Grande, a gente vê que mais ou menos em torno de 200 casos novos por ano. Mas isso significa que tem muitas crianças que morrem com câncer e não tem diagnóstico. Morre sem diagnóstico, morre sem chegar para o centro especializado, e com isso eles não têm chance de cura e de sobrevivência. Então, esses diagnósticos precoces, eventos que falam sobre diagnóstico precoce, justamente por isso, mostrando que criança pode ter febre, pode ter íngua, pode ter perda de peso, e o colega médico que está à frente desse paciente tem que suspeitar. Não precisa fazer o diagnóstico, você tem que só achar, suspeitar que essa doença existe, pode ser câncer. Então encaminha para o centro especializado. Todo mundo já sabe que o centro de tratamento oncohematológico infantil, lá no Hospital Regional, no 8º andar, CETOI, é centro de referência para tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Nós não temos fila, eu quero deixar bem claro, temos vaga para atender todo mundo, então sinta-se à vontade de encaminhar paciente em caso de suspeita de câncer infantil. Doutor, com relação à faixa etária, qual é a faixa etária mais vulnerável ao câncer? Cada faixa etária tem algum tipo de câncer mais agressivo e mais comum. O que a gente atende de 0 até 19 anos? Para a gente dividir, a gente vê que em crianças pequenas,
pega mais leucemias, pega o tumor de retina, retinoblastoma, pega neuroblastoma. Se você passar para a faixa etária de adolescente, aí a gente vê o linfoma de Hodgkin, que é o tumor mais comum nessa faixa etária. Então, cada faixa etária tem um tipo comum, mas de 0 até 19 anos tem vários tipos de doenças, vários tipos de cânceres, são todos cânceres agressivos, graves, que a gente tem que respeitar e tratar. Bem, doutora Atala, claro que nós não estamos aqui, né, para deixar a mamãe e o papai preocupados, mas uma criança que de repente, olha, está com febre, aí toma um remedinho, a febre passa, mas a hora que também acaba o efeito do remédio, essa febre ela volta. E aí, durante 3, 4 dias, é bom tomar um certo cuidado e de repente pedir até para que o médico que esteja atendendo, se não quiser, ô doutor, não dá para a gente dar uma olhada, ou né, encaminhar para um especialista, ver o que é que pode estar acontecendo, porque às vezes a mamãe está do outro lado lá, e foi o que a senhora falou, infelizmente tem crianças hoje que morrem e que morrem sem saber qual era a gravidade e que tinha câncer, não é? Essa é uma preocupação hoje. Isso, exatamente. Então, a gente percebe que a família tem bastante cuidados e eles levam a criança para posto de saúde no primeiro episódio de febre que acontece. Mas 99% dessas febres são de origem viral, são de origem de gripe, de resfriado comum, que a gente fala. Então, mesmo assim, tem que ser examinados, o profissional de saúde tem que dar uma olhada, tem que examinar e tem que orientar a família. Se essa febre persistir, tem que retornar. A febre que a gente fala que é aquela febre que é um sinal de câncer, é febre persistente, febre que melhora e volta novamente e não só 2, 3 dias, vem persistindo e sem nenhum foco de infecção. Então a criança não tem infecção, não está gripada e mesmo assim com febre que vai e volta no mínimo uma semana, 15 dias que vem só persistindo. Bom, o senhor falou a respeito desse trabalho que vocês têm no hospital regional. Se a mamãe ou o papai que está nos ouvindo, de repente acha que pode levar diretamente no hospital sem passar pelo posto de saúde, existe essa possibilidade? Não. Não, essa possibilidade não existe, o sistema está totalmente organizado, o fluxo está totalmente organizado. Se a gente abrir a porta para a mãe levar o paciente diretamente lá no hospital regional, realmente vai ter um acúmulo de pacientes muito grande e aí, que vai atrapalhar. Às vezes, inclusive, crianças apenas com gripe, né? Exatamente. Que aí teria que você mandar para um especialista. Exatamente. Aí o especialista não vai conseguir atender os pacientes que realmente têm câncer. Por isso a gente divulga a informação, passa essas informações para a rede que atende o posto de saúde e com isso eles encaminham aqueles pacientes que realmente precisam. Bem, doutora Atala, olha, eu quero agradecer a sua participação, é sempre um assunto importante, né, para que a mamãe e o papai conheça um pouco mais. Dia 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer, dia 23 de novembro, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Pediátrico, ao Câncer Infantil, né? Quero parabenizar pelo trabalho que vocês vêm realizando, não só aqui em Campo Grande, mas atendendo todo o Mato Grosso do Sul, que continue trabalhando. Estamos sempre à disposição aqui para que vocês possam utilizar o programa Tribuna Livre, a FM Capital, para divulgar o trabalho que vocês vêm fazendo, conversar com a mamãe e com o papai, porque é muito importante, principalmente quando a gente fala aí com relação ao diagnóstico precoce, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando também com os colegas médicos e estamos sempre à disposição, viu, doutora Atala? Muito obrigado, estamos à disposição sempre para divulgar essa causa, estamos à disposição para colocar o diagnóstico precoce, sempre na mente de todo mundo, profissionais de saúde, familiares, educadores, todo mundo, para a gente tentar levar esses pacientes o mais rápido possível para centro especializado.